Boa noite. Este é mais um vídeo da série O Espiritismo é uma Farsa. Essa é a segunda parte do vídeo 10 provas e evidências que desmascaram Chico Xavier. A primeira parte terminou com o vídeo depoimento de Valdo Vieira, em que ele alega que as psicografias de Chico Xavier eram fajutas, eram uma farsa, e principalmente que aquelas reuniões de manifestação física eram fajutas. Nas palavras dele, aquelas reuniões de manifestação física eram fajutas. Vocês puderam assistir? Eu mostrei o link, espero que vocês tenham assistido. A conclusão dele era essa. A conclusão dele foi essa. Então eu vou continuar com a sexta evidência contra o Chico Xavier, que é o depoimento de Amaury Pena. Em 1958, Amaury Pena, sobrinho de Chico Xavier, procurou os meios de comunicação para dizer que se sentia arrependido pelo seu trabalho de psicografia, porque, na verdade, não era nenhum espírito que soprava palavras para ele, e sim que tudo não passava de exercício de sua própria criatividade, assim como era o caso do seu tio Chico Xavier. Graças a esses depoimentos, em 16 de julho de 1958, o jornal O Globo publicou em sua manchete: desmascarado Chico Xavier por seu sobrinho e auxiliar. Essa é a sexta evidência. A sétima evidência eu considero mais uma prova, como uma prova porque é um livro de Chico Xavier chamado Cartas de uma Morta, em que ele diz que em Marte havia vida inteligente, que essa vida inteligente produzia veículos voadores, de modo que a vida era aérea, era mais aérea do que na Terra, e que havia oceanos em Marte. Acontece que esse livro foi escrito em 1935, quando o homem não tinha chegado sequer à Lua, ou seja, foi uma aposta arriscada de Chico Xavier que se mostrou mal sucedida. Hoje a gente sabe que não existe vida em Marte, pelo menos não na superfície. A gente tem certeza que não existem oceanos em Marte, e a gente sabe que não existem carros voadores em Marte. Tudo isso daí foi uma invenção de Chico Xavier, então a gente pode afirmar duas coisas. Desde 1935, Chico Xavier publica mentiras, e pelo menos uma obra de Chico Xavier é uma mentira. É mentirosa. O oitavo argumento está no site Obras Psicografadas. Nesse site existem várias reportagens que mostram trechos da obra de Chico Xavier que teriam sido emprestadas de outras obras, ou seja, plágio. Um dos casos é o próprio Cartas de uma Morta, que Chico Xavier teria pegado trechos de escritos de Camilo Flammarion, que era uma espécie de ajudante de Allan Kardec. Sim, o racista Allan Kardec. Espero que vocês leiam, tirem suas próprias conclusões. É um site muito interessante e, inclusive, o site ameniza um pouco a situação de Chico Xavier, dizendo que ele pode ter sofrido de criptominésia. Criptominésia é quando você absorve uma informação, essa informação fica perdida na sua memória e um processo específico faz com que essa informação surja de uma forma abrupta, como se fosse ideia sua, como se fosse uma criação da própria pessoa. Como a gente sabe que o Chico Xavier tinha ali seus problemas mentais, como a gente comentou no primeiro vídeo, pode ser sim uma explicação para esses trechos tão parecidos com trechos de outros livros. Nono, depoimentos diversos. Na verdade eu vou citar dois casos. Um dos casos vocês vão encontrar no link que eu vou colocar na tela e que está nas informações, o link do Obras Psicografadas, do depoimento de um rapaz chamado Maurício Lopes. Maurício Lopes perdeu o irmão, seus pais procuraram Chico Xavier, e Maurício Lopes, ele relata como existe toda uma preparação antes da psicografia. Chico Xavier se reunia com os pais da vítima, da pessoa que morreu, ou então com o irmão da pessoa que morreu, com os filhos da pessoa que morreu, assim por diante, para saber mais detalhes sobre aquela pessoa. Ou seja, Chico Xavier psicografava tendo consciência de todas as pessoas que ele mencionava na carta.
Ou seja, não era coincidência. Não era como você vai explicar que Chico Xavier sabia o nome da avó da pessoa morta. As pessoas revelavam isso em um processo da psicografia, seja para o Chico Xavier, seja para auxiliares de Chico Xavier, como contou Valdo Vieira. Outro caso é que muitas das pessoas que visitavam Chico Xavier em Uberaba ficavam decepcionadas com a repetição de mensagens. Nem todas as pessoas conseguiam ter uma audiência com Chico Xavier, ou seja, a psicografia dela só poderia ser padronizada, só poderia ser superficial. Muitas pessoas percebiam isso sim, nem todo mundo acreditava naquelas mensagens que Chico Xavier produzia, e isso daí é um fato conhecido, se vocês procurarem vocês vão ver. A última argumentação, a última evidência contra Chico Xavier está naquela revista Realidade de 1971, que eu já apresentei no último vídeo. Esse aqui, de novembro de 71, em que Hamilton Ribeiro relata uma história contada de Chico Xavier, que foi confirmada por Chico Xavier. Eu vou ler aqui o trecho da reportagem. O caso se deu numa fazenda do Ministério da Agricultura em Pedro Leopoldo, onde ele era escriturário. Chico estava numa sala com mais um colega escrevendo normalmente, quando seu companheiro percebeu nele um rito de dor, contrações, palidez e desfalecimento, ou seja, epilepsia. Correu em seu auxílio, chamou gente e logo foi providenciando o médico. Chico Xavier relata então: eu estava trabalhando quando vi entrarem dois espíritos perturbados. Um deles apertou o gatilho e a bala atingiu meu ombro, mas só de raspão, porque eu ainda tive tempo de desviar meu corpo. Daí é só um trecho do relato de Chico Xavier. Agora, esse relato foi apresentado por um psiquiatra chamado Alberto Lira, que concluiu o seguinte: tendo em vista que seu eletroencefalograma revela um foco temporal classicamente responsável por distúrbios sensoriais, com ocorrência de alucinações, vozes, visões, etc., podemos estar diante de um ataque epiléptico. Óbvio. Por outro processo psicológico, uma pessoa contando repetidas vezes um episódio e obtendo para ele o consenso de seu meio, e o meio espírita aceita muita besteira, muita baboseira. Se você contar praticamente qualquer historinha, no meio espírita eles vão acreditar, acaba acreditando que ele é de fato verdadeiro e nunca mais duvidará que assim não seja. Ou seja, concluo os 10 argumentos que desmascaram Chico Xavier aqui. Espero que vocês tirem suas próprias conclusões e formem suas opiniões, assim como eu formei a minha. Com base nesses 10 argumentos e muitos outros, eu concluo que, para mim, na minha opinião, o Chico Xavier era uma mistura de farsa com pessoa que sofria de um problema mental que fazia com que ele visse coisas e ouvisse vozes. Da mesma forma que Nash, aquele economista, em que inclusive existe um filme chamado Uma Mente Brilhante, sofria com sua esquizofrenia. Então, possivelmente, Chico Xavier era um esquizofrênico, mas que também via ali a Odília Diogo praticando suas brincadeiras, Valdo Vieira praticando suas brincadeiras, e fazia vistas grossas, tendo em vista que ele queria ser aceito. O objetivo do Chico Xavier não era ter dinheiro, mas sim ser aceito, ser respeitado. Essa é a minha opinião. Espero que vocês tirem a própria conclusão, formem suas opiniões. Muito obrigado e até o próximo vídeo.